Eu trouxe um outro exemplo aqui para poder fechar o nosso encontro, né? Um exemplo bastante recente, né, que nosso laboratório vem desenvolvendo, que é pensar, né, as sequelas, os efeitos, né, da Covid-19, né, da infecção do vírus, né, da SARS-CoV-2, né, no cérebro e como isso vem se reverberando em alterações cognitivas também. Então, é um projeto, né, só para ilustrar, para a gente poder pensar em políticas, neuropsicologia nas políticas públicas de saúde, né, um dado que nós temos, né, das sequelas neuropsicológicas de pessoas que foram contaminadas pela Covid-19, né? A gente vê que as pessoas que foram contaminadas pela Covid-19, elas relatam, né, um conjunto de sintomas que hoje a literatura chama de névoa cerebral. Esses sintomas envolvem desde perder a linha de raciocínio, como dificuldade de contar seus objetos, cometer erros que não cometiam antes, dificuldade de se concentrar em conversas, problemas com direções, né, esquecer palavras, dificuldades em aprender coisas novas, né, maior nível de esquecimento de informações já registradas antes, cansaço mental e até dificuldade, né, em manejo, né, de mais de uma tarefa ao mesmo tempo, que são os sintomas que as pessoas não tinham e a partir da infecção do vírus passaram a ter. E o que que acontece? Nós fizemos, né, algumas entrevistas, né, pesquisas, né, no nosso grupo de trabalho, né, atendendo esses pacientes daqui do laboratório, né, pós-Covid do Hospital Universitário que nós temos na UERJ, e nós percebemos uma série de queixas, né, uma série de relatos de pessoas, né, manifestando esses sintomas. Eu trouxe aqui alguns relatos, né, de um paciente, por exemplo, né, de 38 anos, que diz o seguinte: mais de 7 meses após o Covid-19, ainda estou sem saber se vou ter meu cérebro de volta. Estou realmente temeroso pelo futuro, ou se vou ser capaz de voltar a fazer as coisas como antes. Isso é como se minha identidade, quem eu sou como pessoa, fosse saber uma perda, uma grande parte de mim está se perdendo ou foi perdida. E se eu perdi isso, eu perdi uma grande parte de mim. Mostra, então, né, como a infecção pela Covid, né, o próprio paciente fala, né, como se você quer o meu cérebro de volta, né? Eu não sou mais quem eu era antes após a infecção. E um outro caso, né, um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, né, primeiro, né, relato em primeira pessoa, não consigo lidar com múltiplas entradas de informações, como se eu estivesse tentando responder uma mensagem no meu telefone e um dos meus filhos começasse a falar comigo, e algo acontece que não consigo raciocinar. É como se meu cérebro fritasse. Eu costumo ser o tipo de pessoa que, como todas as mulheres, a multitarefa é uma superpotência. Agora, tenho que me concentrar em apenas uma coisa ou cometo erros gigantescos. É como se esquecesse de minhas intenções o tempo todo, né, paciente sexo feminino 45 anos. Então, dá para perceber, né, como que a infecção, né, da Covid-19 afeta a saúde mental e principalmente as funções cognitivas aí, né, desses pacientes, dessas pessoas. E lá, né, nesse ambulatório, né, que é um ambulatório multidisciplinar pós-Covid, é considerado o primeiro ambulatório do Brasil voltado, né, para as sequelas dessa infecção. Nós já atendemos mais de 120 pacientes, né, com queixas, né, de dificuldades cognitivas, e nós fazemos, né, uma série de projetos, uma série de trabalhos, que eu trouxe para vocês poderem ver, né, um projeto que envolveu, né, a anamnese, né, o rastreio de sintomas, né, emocionais, psiquiátricos, usados de ansiedade, depressão, estresse, qualidade 21, e um instrumento de triagem neuropsicológica, né, triagem cognitiva, que é o Triacog. O que nós observamos, né, quando a gente pega o autorrelato desses pacientes, a gente vê em vermelho, né, são os pacientes que relataram que têm esse sintoma. Então, os pacientes, por exemplo, relatam ter respostas demoradas, né, 66%, né, mais da metade, né, dificuldade de atenção, 36% relatam dificuldade de compreensão de informações, 82% relatam queixas de memória e 49% relatam queixas de planejamento. Então, são dados, né, altíssimos, né, de queixas subjetivas, né, de prejuízos cognitivos decorrentes da infecção. E quando a gente vê os prejuízos emocionais, também vão nesse mesmo raciocínio, né? Vermelho, né, são os que estão presentes no momento após a infecção, né? Verde não teve e amarelo já teve. Verde nunca teve e amarelo já teve, mas no momento não apresenta mais. Então a gente vê, né, que 60% dos pacientes atendidos relatam medo e insegurança, 76% ansiedade, irritabilidade e angústia como sendo sequelas emocionais aí, né, desse período de infecção. E quando a gente faz um olhar mais objetivo a partir do instrumento padronizado, né, que é o Triacog, nós observamos também indícios fortíssimos aí de sequelas neuropsicológicas, como, por exemplo, né, prejuízos, né, na memória verbal imediata, memória de curto prazo,
seja, quase a metade tem prejuízos concretos quando comparados com sujeitos da mesma idade, escolaridade, mas sem infecção. Velocidade de processamento também, 49%, né, estão com prejuízo, velocidade de processamento da informação. E nós vemos também que a atenção auditiva, né, principalmente a atenção concentrada nesse caso, né, 20%, né, apresentam prejuízos, né, em comparação com sujeitos, né, da mesma idade e escolaridade. Então, o que que isso traz para a gente? Traz uma reflexão não só sobre o impacto da Covid-19 na neuropsicologia, né, nas funções cognitivas, mas para a gente poder ampliar nossa compreensão do que é neuropsicologia, sua importância, né, nas políticas públicas de saúde, na clínica, em diferentes áreas de atuação que o psicólogo pode ter. Então, esse encontro, né, esse primeiro encontro das rodas de conversa, a ideia é trazer um pouco, né, o tema não se esgota, tem muitos detalhes da neuropsicologia como ciência, profissão que podem ser explorados, mas esse primeiro encontro foi uma ideia de trazer um panorama do que é a área, né, do seu campo histórico, as organizações científicas, trazer também, né, uma definição mais técnica, né, mais conceitual do que é a neuropsicologia, né, pensarmos também, né, o que é avaliação, o que é reabilitação, os pilares da avaliação, né, as bases da reabilitação, e pensar que esse campo, né, ele está em grande expansão, né, e cabe a gente poder, né, como mostra o censo, né, fortalecer, né, a formação em neuropsicologia na graduação, não só fortalecer em termos de formação base, mas também ampliar, né, produzir uma disseminação, né, cada vez maior desse campo de conhecimento. E essa é a proposta das rodas de conversa. Então, a ideia das rodas de conversa é a gente poder ampliar a discussão do que é neuropsicologia, né, trazer informações, quebrar mitos, né, a partir de experiências de pessoas que convivem na área, né, atuam, né, têm uma formação sólida nesse campo, em diferentes esferas, né, da neuropsicologia.